Opa, e aí pessoas, como é que vocês estão? Cá estou eu para mais um videozinho de manhwa aqui para vocês. E antes de começar esse vídeo, eu quero muito agradecer pelo apoio que vocês deram no último vídeo, sério, vocês são demais. Infelizmente aquela obra não tem tantos capítulos para trazer uma continuação no momento, mas assim que for lançando eu trago, beleza? O vídeo de hoje é uma obrinha nova, já que eu tô preparando uma continuação um pouco mais longa, que vai sair ainda essa semana. Mas eu não quero mais enrolar, só bora pro recap. Kang Jun deixou seu emprego como caçador para trabalhar em um cargo de gestão. Ninguém acreditava que um caçador de rank B se tornaria gerente, mas o Kang provou que estava além das expectativas. A história começa em uma masmorra na África do Sul. Os caçadores percebem no último minuto que o medidor estava quebrado. Isso porque eles encontraram um monstro com a classificação bem superior à da própria masmorra. Sem outra opção, eles decidem recuar com medo do pior acontecer. No entanto, uma garota loira chamada Maria disse que podia resolver isso. Ela é uma rank S, então se sente confiante para destruir aquele lagarto. Nesse momento, a garota empurra o chão com tanta força que abre uma cratera no lugar onde ela estava. A Maria voa no ar e se prepara para um golpe fatal. Mas quem acaba levando um golpe é ela. A garota é atingida pela cauda do lagarto e bate em uma parede de pedra. Os caçadores ficam surpresos porque uma rank S foi atingida muito facilmente. O Hunter careca chama a atenção de um cara vestido de preto e diz que o melhor a se fazer agora é fugir. Esse cara é nosso protagonista Kang Jun. Ele pediu aos homens um pouco mais de tempo para pensar. A poeira se dissipa e a garota fica no chão. Ela confessa que por pouco não virou um cadáver. Por um milagre, ainda está inteira e deixa claro que vai destruir esse lagarto. Nesse momento, Maria se levanta e acerta um soco no rosto do monstro, mas não foi capaz de deixar nenhum arranhão. Essa tentativa despertou ainda mais a fúria do lagarto. O Kang observou a situação em silêncio, enquanto os outros caçadores temiam por suas vidas. O protagonista então pega a arma e se prepara. De repente, o Hunter careca se aproxima dele e diz que não tem como um rank B vencer esse lagarto, e por isso é melhor que todos recuem. O Protinha responde que não tem outra alternativa a não ser tentar. Ele acredita que apenas um golpe será suficiente. Nesse momento, Kang corre em direção ao monstro lagarto e pede que Maria o ajude no golpe. A garota comemora a atitude do caçador. Nesse momento, o monstro atira algumas pedras que estão próximas em direção a Kang, mas ele desvia facilmente delas. A Maria toma sua posição em cima da cabeça do lagarto. No momento seguinte, ela pula e atrai toda a atenção do monstro para si. Isso faz parte do plano da garota. Ela chuta o lagarto no queixo e depois grita pelo Prota. O Kang pula próximo à cabeça do monstro e em um instante acerta sua garganta com a lâmina. O ataque foi bem sucedido. Alguns minutos se passam e o grupo deixa a masmorra depois de vencer o chefe. Alguns homens se aproximam e começam a elogiar o protagonista dizendo que a decapitação é muito insana. Um dos caras também se refere a Kang como asiático e pergunta se ele por acaso é um ninja. O protagonista resolveu dividir os créditos com os demais caçadores e respondeu que todo o grupo ajudou. A Maria tentou falar algo, mas o Kang nem prestou atenção. Naquele momento, o cara que estava elogiando muda de humor e fala que eles precisam conversar sobre a recompensa que o grupo recebeu, né? Como podemos ver, esse cara aqui é um ladrão de recompensa. Ele diz que deixará o grupo ir sem nenhum hematoma se todos entregarem os itens de boa vontade. Obviamente não era algo que o Kang estava disposto a fazer e ele pergunta se o ladrão tá achando que vai conseguir algo só porque tem uma pistola. O cara fica irritado e pergunta quem ele pensa que é. Nesse momento, o Kang aponta uma arma muito superior usada na caça de demônios. De repente, um tiro é ouvido e líquido vermelho cai por toda a parte. A cena muda para alguns minutos depois, quando o protagonista e a garota chamada Maria decidem levar os corpos dos ladrões para um lugar deserto. O Kang diz que sente mais facilidade em acabar com os humanos do que os monstros. A garota comenta sobre essa vida ser patética e ele fala que a dela é mais ainda. Nesse momento, o protagonista prepara a arma de extração de éter e aplica em um dos demônios. Depois ele vai em direção aos ladrões e começa a saquear tudo que os caras roubaram. A garota comenta sobre isso, mas Kang responde que não tem como um defunto usar essas coisas. Ele então muda de assunto e pergunta se Maria gostou do aumento que teve na contratação deles. Ela continua perguntando se ele vai realmente roubar os falecidos. Kang explica que não pode deixar isso passar. Depois disso, o Protinha questiona a si mesmo se não é melhor a cremação. Ele decide que vai fazer isso e começa a queimar os cadáveres. Nesse momento, Maria olha para ele
Kang começa a desabotoar as roupas. Em seguida, a garota pergunta o que o protagonista pretende fazer agora. Ele é pego de surpresa e acaba pensando que ela quer fazer coisas inadequadas ali, mas Maria explica que ela está apenas afrouxando as roupas para ficar mais confortável. O Kang então pergunta se ela pretende continuar limpando as masmorras daqui. A garota diz que pretende até acumular um dinheirinho suficiente para tirar férias e descansar, mas por enquanto não tem quase nada de money. Maria acrescenta que seria melhor se a gestão aumentasse o seu dinheiro. O Protinha pergunta se ela está falando de gestão e fala que está entrando em uma gerência. A garota pergunta animada se ele pode apresentar ali um bom gerente para ela. O Kang respira fundo e responde que não foi exatamente isso que ele quis falar. O garoto explica que quer ser gerente de caçadores porque já está cansado dessa vida. Maria pergunta surpresa como o Rank B pode se tornar um gerente. Ela também o chama de maluco. O protagonista responde que isso é o típico pensamento de uma Rank S. Ao contrário dela, ele é apenas um Rank B, e trabalhar como caçador está se tornando cada vez mais perigoso. Então pretende ficar nos bastidores e ganhar dinheiro em cima de quem quer caçar. O Kang até a convida para entrar na sua agência e promete fazer um precinho especial, mas a garota rapidamente recusa e diz que ele deve tentar aplicar esse golpe em outras pessoas. O Kang respira fundo e fala que agora vai voltar para a Coreia. Ele espera encontrá-la de novo um dia. Maria sorri calorosamente e pede que Kang volte se precisar dela. O protagonista concorda e se despede. A garota segue com o olhar até que ele desapareça no deserto e diz a si mesma que o problema é que ela também não é honesta. Alguns dias se passam e a cena muda para Seul, na Coreia. Uma mulher começa a falar sobre como funciona quando contrata um gerente de caçadores. O Pratinha escuta com uma expressão não muito agradável. A mulher continua a dizer a Kang que ele pode deixar todo o trabalho complicado para a gestão e se concentrar no seu trabalho de caçador. Os gerentes farão toda a parte difícil, desde acomodação em voo, quarto para dormir, reparos de armas e até proteger a área para cultivar éder com eficiência. Além disso, a gerência também é responsável por preparar a sua vida para uma aposentadoria futuramente. Tudo isso é fornecido com a taxa de 7%. Essa mulher é Seo Young, representante dos gestores de heróis. Depois de passar todas as informações, ela pergunta o que o protagonista acha. O garoto logo diz que não está aqui para contratar um serviço não. Na verdade, ele encontrou um anúncio sobre uma vaga de emprego para gerente e veio se candidatar. Young olha com a cara de desdém ao perceber que ele só veio atrás de um emprego. Ela então fala que o garoto não precisa mentir e acrescenta que pode ver o dispositivo de caçador em seu braço. Kang dá um sorriso e diz que ele deixou de ser um caçador recentemente. A mulher faz diversas perguntas para saber se ele é realmente eficiente em trabalhar nessa área de gestão. O Brotinha responde todas facilmente e deixa claro que está disposto a ser um gestor. Mas Young tenta convencê-lo a voltar a ser um caçador e diz que pode ficar no comando da sua gestão. O Kang sorri falando que o trabalho de gerente é enganar os caçadores para se juntarem à gestão, e ele sente que pode fazer isso sem problemas. Young cruza os braços e o desafia a tentar enganá-la, se acha que é fácil assim. O protagonista apenas responde que já fez isso. A garota não entende nada e pergunta do que ele está falando. Kang retira o relógio e revela que a enganou no momento que fez a garota pensar que aquele relógio era realmente de um caçador. Young olha bem para o item e percebe que o relógio é de brinquedo. Ela começa a pensar que Kang realmente não quer o emprego e provavelmente está apenas vigiando o escritório. Enquanto a mulher começa a enlouquecer criando 1000 possibilidades, o protagonista fica no fundo apenas tomando seu café. De repente, Young bate as mãos na mesa, chamando a atenção e dizendo que ele não enganou ninguém. Na verdade, ela apenas esqueceu de verificar a sua licença de caçador. Sendo assim, a mulher oferece uma nova chance para ele tentar enganá-la. Se conseguir, será contratado. O Kang olha para a garota tentando conter o riso e pergunta se isso é suficiente para ser contratado. Ele então confessa que já enganou pela segunda vez. A gerente é pega de surpresa e grita perguntando o que ele fez dessa vez. Kang retira algo do bolso e mostra sua licença de caçador, provando que ele é de fato um hunter. A mulher cobre o rosto com as mãos percebendo que foi enganada de novo porque pensou que ele não era um caçador. A vergonha é visível em seu rosto e ela diz que ele pode começar o trabalho amanhã. No dia seguinte, os dois jantam juntos. O protagonista pergunta curioso onde estão os outros funcionários, já que só tem eles dois na sala. A mulher confessa envergonhada que tem apenas mais um funcionário, mas ele está de férias. Kang reclama que isso é muito pouco para uma empresa média. Young pergunta o que ele quer dizer com isso. O protagonista questiona se eles não gerenciam nenhum caçador. Ela revela que no momento estão sem ninguém. A mulher até tenta convencer Kang a voltar a ser um caçador para ela começar
começar a gerenciá-lo. Mas o garoto a lembra que não tinha nada disso no contrato. Ele diz que pode resolver essa situação e caçar alguns caçadores para sua empresa. Young se surpreende ao ouvir a palavra caçar. O protagonista responde que sempre caçou monstros, mas agora pode usar o seu cérebro para caçar caçadores também. A cena muda para a estação Sinking, onde um alerta acaba de ser emitido, instruindo todos os passageiros do trem a evacuarem com calma e seguindo as instruções de segurança. Uma garota sorri satisfeita ao escutar o alerta. Nesse momento, o pratinha chega à estação e caminha em direção à praça, enquanto segura o mapa e pergunta se está no caminho certo. Nesse momento, um dos policiais para Kang e avisa que ninguém pode entrar lá. O protagonista pergunta do porquê. O homem pergunta se ele não escutou a transmissão e conta que surgiu um novo núcleo na praça. Kang rapidamente vê a masmorra se formando atrás do policial. Nesse momento, várias pessoas cercam a área onde os seguranças protegem a masmorra e dizem que estão esperando os caçadores. Os repórteres também estão lá e se perguntam se essa área não é protegida pela agência Hae-chan. O pratinho escuta alguns comentários dos moradores dizendo que essa masmorra é de rank D, então provavelmente não virá nenhum caçador incrível. O Kang pensa sobre esse tal núcleo de rank D. De repente, algo na masmorra chama sua atenção e ele percebe uma coisa. Os seus pensamentos são rapidamente interrompidos por alguns gritos. As pessoas comemoram que a agência Hae-chan chegou. Nesse momento, os caçadores começam a passar pelos moradores locais em direção ao núcleo. O policial dá permissão para começar a operação, mas é interrompido por Kang, pedindo para esperar um pouco. O protagonista começa a passar pelas faixas de segurança, enquanto o guarda chama sua atenção. Kang pretende não gastar tempo e logo avisa que essa masmorra é uma armadilha. Ela está se passando por um rank D, mas na verdade é um rank B. O policial olha incrédulo ao escutar isso, mas não leva a sério e diz para ele não interferir na operação. Kang puxa sua licença de caçador e ordena que o policial recue todos os moradores antes que eles sejam destruídos por essa coisa. O homem aceita relutantemente. Ele corre em direção aos civis, pedindo que eles fujam. Nesse momento, os caçadores se posicionam abaixo do núcleo. E de repente, o protagonista chega e assusta todos eles. O cara de cabelo vermelho grita que essa é uma área designada à agência Hae-chan. Kang responde que não veio atrapalhar e diz que é apenas um gerente de passagem. O cara de cabelo loiro pergunta irritado o que um gerente está fazendo aqui. O protagonista percebe que todos esses caçadores são de rank C. Ele então avisa que a masmorra é uma armadilha. Na verdade, é um núcleo rank B disfarçado de rank D. Kang explica que já viu isso acontecer diversas vezes em outros países em que trabalhou. O comandante de cabelo loiro responde que nunca viu nada sobre masmorras disfarçadas. Ele desacredita de tudo que o protagonista disse. Kang muda o tom de voz e questiona se ele realmente sabe o que está fazendo. O cara rapidamente agarra o protagonista pelo colarinho, se sentindo intimidado, e pergunta do porquê um gerente está se intrometendo em seus assuntos. De repente, um rugido alto é ouvido e o caçador ruivo grita chamando a atenção do comandante para a masmorra. Naquele momento, alguns lobos de rank B pulam para fora da fenda. O Protinho observa o rosto assustado do comandante. Os civis começam a gritar que todos estão acabados porque não tem nenhum caçador rank A aqui. Kang percebe o comandante paralisado e tenta acalmar a situação. Enquanto isso, os civis começam a correr desesperadamente por suas vidas. A polícia chama o resgate e exige que os caçadores rank A compareçam ao local. Nesse momento, todos os soldados atiram em direção aos monstros, tentando conter a situação até a chegada do resgate. O Pratinha decide ajudar e ataca com sua espada. O comandante da guilda Hae-chan fica chocado ao ver que Kang foi capaz de derrotar um lobo de rank B com apenas um golpe de espada. O homem fica tão perdido em pensamentos observando o protagonista que não percebeu o monstro na sua frente. Nesse momento, o lobo ataca em direção ao seu rosto, mas Kang já estava esperando que isso fosse acontecer e impede o ataque pulando em cima da cabeça do monstro. O comandante é pego de surpresa e tenta se defender com as mãos. No momento seguinte, Kang usa a espada e divide o lobo ao meio. Líquido vermelho espirra para todo lado e o caçador olha assustado. O protagonista explica que é fácil lidar com esses monstros quando você conhece os movimentos que eles fazem. Depois disso, Kang avisa que é importante que eles se unam para deter esses lobos até que os caçadores de rank A cheguem. O comandante concorda, mas logo percebe que cada vez mais lobos estão aparecendo. A fenda não para de cuspir monstros em nenhum momento, e isso tornando o primeiro plano quase impossível. Os caçadores de rank C junto com os guardas estão dando tudo de si, mas parece que não estava funcionando. O capitão logo é informado que os equipamentos pesados chegaram. Sem perder tempo, ele pede que os caçadores de rank C recuem. O comandante parece incerto dessa decisão, mas o capitão da polícia avisa que os caçadores de rank A já estão chegando. O protagonista pede que o comandante da guilda Hae-chan escute as ordens da polícia, mas o caçador diz que é contra o uso de armas pesadas porque vai destruir todo o local. O caçador ruivo concorda e acrescenta que eles não podem abrir mão das recompensas
recompensas de um monstro de rank B. Kang responde que dinheiro não importa agora e todos devem recuar antes que sejam atingidos. É possível ver a raiva no rosto do comandante e ele se nega a sair. Kang diz sem expressão e com ódio em sua voz que o comandante será responsável se algum civil for ferido naquele local. O caçador range os dentes, sentindo a pressão das palavras de Kang e está pronto para recuar. Mas antes que isso aconteça, todos são pegos de surpresa com uma explosão. O protagonista pergunta com raiva do porquê o exército usou armas pesadas se não conseguiu retirar todo mundo. Naquele momento, a poeira espessa começa a dissipar e Kang observa uma silhueta em meio aos escombros. Ele logo percebe que essa explosão não foi realizada pela polícia. Uma voz feminina sai daquela poeira, dizendo que o verdadeiro raio de luz chegou para destruir todos os monstros. O protagonista olha com cara de bobo, enquanto escuta os caçadores de rank C elogiando a garota. Eles a chamam pelo nome de Acácia e dizem que são seus fãs. Acácia faz uma pose e se autodenomina uma garota mágica. Ela começa a se apresentar para as pessoas dizendo que está aqui para proteger a todos, como uma verdadeira garota da justiça. Um silêncio pairou sobre todos os caçadores e soldados no local. Kang pergunta confuso ao caçador loiro se esse é o resgate. O cara apenas responde que essa é a garota da justiça, e o protagonista continua sem saber quem é. Os lobisomens também estão confusos. Nesse momento, a garota Cássia se prepara para fazer o seu trabalho. Ela lança o feitiço ataque flamejante e no mesmo instante os monstros são dilacerados. O Kang fica chocado ao ver que o ataque pegou vários lobisomens ao mesmo tempo. O local onde os monstros estavam foi totalmente destruído. A guilda Haechan parabeniza a garota pelo seu enorme poder. O Protinha finalmente percebe que essa garota é insana. A Cássia olha para os lobos que restou e se refere a eles como fracassados. Enquanto isso, o portal continua cuspindo vários monstros. A garota apenas ri disso e diz que a Fenda pode continuar fazendo o seu trabalho, pois ela está pronta para destruir cada um deles. A Cássia saca sua arma e usa o corte da justiça, que foi suficiente para eliminar vários monstros com apenas um golpe. Ela continuou a sequência de ataques e também usou a gravidade reversa. O protagonista ficou um pouco afastado do campo de batalha e decidiu perguntar ao comandante se essa garota Acácia é uma retornada do mundo Ishtar. Isso explicaria o seu tremendo poder. O caçador loiro pergunta se esse mundo não é apenas uma lenda. De qualquer jeito, ele não sabe de onde ela veio. Tudo que sabe é que a Cássia não está afiliada a nenhuma gerência. O protagonista observa os passos da garota e constantemente a ouve se autodenominando uma garota mágica. A Cássia também ofende os monstros de todos os nomes possíveis durante a luta. Kang diz a si mesmo que essa menina é extremamente forte, apesar dos ataques aleatórios e de seu comportamento ser uma bagunça completa. Seria uma ótima ideia ter ela em sua agência. Enquanto isso, a Cássia continua derrotando os monstros e o próximo ataque perfura o lobo fatalmente. Kang identifica esse golpe como uma torção espacial bem ajustada. Isso deixa o protagonista ainda mais chocado, porque não é todo mundo que consegue realizar esse ataque. Agora, ele se sente mais ansioso ainda para descobrir quem é essa garota. Algumas horas se passam e o pôr do sol começa a aparecer. O portal sumiu junto com todos os monstros. Os caçadores da guilda Haechan ficam aliviados. Kang elogia a todos, mas o comandante lembra que eles quase não fizeram nada. Então chama o protagonista de gerente e agradece. O comandante explica que não sabe quem ele é, mas sabe que tudo deu certo porque ele descobriu que a Fenda estava disfarçada, e por isso está feliz que ele esteja aqui. Nesse momento, todos se reúnem para receber a recompensa. Afinal, foram eles os responsáveis por conter os demônios até a chegada da ajuda superior. De repente, a Cássia chama a atenção de todos. Ela grita que agora que todas as forças do mal foram derrotadas, é hora de ir embora, né? No momento seguinte, a garota começa a correr deixando poeira para trás. Kang não tem nem tempo de entender o que aconteceu, porque a Cássia simplesmente sumiu diante de seus olhos. Ele pergunta ao comandante se ela realmente foi embora. O caçador loiro começa a rir e explica que isso é normal. A Cássia só aparece quando há uma situação perigosa e depois desaparece sem levar nenhuma recompensa. O homem até se emociona dizendo que sempre sonhou em ver ela pessoalmente. Kang pensa um pouco sobre tudo que viu hoje e fica feliz por essa garota agir de forma independente. De repente, a atenção de todos é direcionada para uma voz que se desculpa pelo atraso. A garota que acaba de chegar avisa que houve um erro de comunicação e por isso a equipe de resgate se atrasou. Ela fica feliz por tudo ter dado certo no final. O comandante diz à garota que está tudo bem porque o Protinha ajudou eles. A menina fica com os olhos brilhantes e agradece a Kang por ajudar a guilda Haechan, mas questiona se ele é um caçador. O protagonista quebra suas expectativas ao dizer que é apenas um gerente. Não era o que a garota estava esperando ouvir, e ela olha para ele bem confusa. Mas logo agradece por ajudar a sua equipe e se apresenta como Dorro Yeon, uma cavaleira ranqueada da guilda Haechan. Nesse momento, o caçador ruivo está dividindo algumas coisas, quando de repente uma voz pergunta o que ele estava fazendo
fazendo, né? O Ruivo responde que escolheu algumas recompensas para o protagonista. Um cara vestido de preto questiona quando lhe deu permissão para compartilhar assim os itens que recebeu. Esse homem olha para o prota e pergunta se ele se chama Kang. O personagem principal confirma e pergunta quem ele é. O homem dá uns tapinhas no ombro de Kang e pergunta se o garoto já esqueceu dele. Então relembra ao protagonista que eles trabalharam juntos lá na guilda Haisha, mas o Kang acabou sendo expulso. De qualquer jeito, o cara deixa claro que não está disposto a distribuir a recompensa e avisa que essa área pertence 100% a Haisha. O resto dos caçadores observa atentamente em silêncio à medida que o assunto se desenrola. O Kang olha enojado para a mão em seu ombro e pensa consigo mesmo que não consegue se lembrar desse cara, embora tenha ouvido que eles trabalharam juntos. Do Hyun entra na conversa e repreende seu companheiro de equipe, dizendo que não importa que este território esteja sob o comando de Haisha, eles não podem negar recompensa para um cara que ajudou a guilda deles. A garota fica visivelmente irritada. O cara retira o óculos e tenta convencer a todos que ele não está sendo uma pessoa ruim não. Mas Do Hyun deixa claro que não acredita nele. Ela logo abaixa a cabeça em sinal de respeito e pede desculpas ao protagonista por seu gerente ser um cara rude. O Kang responde que estava tudo bem e olha para o gerente, que como podemos ver, o cara não está nada satisfeito. O pratinha pergunta o seu nome e o gerente se apresenta como Seok Won, mas fica irritado por Kang não lembrar nem isso. O protagonista responde que não consegue se lembrar de coisas inúteis e se despede de todos dizendo que precisa ir agora. Ele deixa o local enquanto os caçadores Rank C agradecem por sua ajuda. Kang se afasta e lembra de já ter ouvido o nome da caçadora Do Hyun antes e seria ótimo tê-la em sua equipe, mas entende que agora precisa voltar a sua atenção para alguém mais importante. Kang olha a foto que tirou de Acacia e diz que encontrou um verdadeiro talento. Mais tarde naquela noite, o protagonista sentou em frente ao seu computador e assistiu a um vídeo que encontrou de Acacia. Ele estava cada vez mais convencido que essa garota era praticamente um avatar. Os seus movimentos, apesar de bagunçados, eram muito bons. Na verdade, chamá-la de avatar era até pouco perto do poder que ele podia sentir. O protagonista diz a si mesmo que tem quase certeza que essa garota é uma bomba relógio. No dia seguinte, o Kang chegou para mais um diazinho de trabalho e foi até sua chefe Yong, que estava lá brincando no telefone. O protagonista interrompeu e pediu alguns dias para viajar a trabalho. A garota não entende do porquê ele estava pedindo isso, sendo que eles não têm nenhum trabalho a fazer. Kang abre os braços enquanto afirma com voz calma que está trazendo uma caçadora muito famosa lá pro time. Yong parece não gostar nada da ideia, porque acredita que essa caçadora famosa já deve ter outra gestão, então ela não quer problema com nenhuma outra empresa. O protagonista rapidamente tranquiliza a chefinha, dizendo que a caçadora é independente. Ele então pergunta se Yong conhece a garota mágica chamada Acacia. A chefe revela que já ouviu muito esse nome e parece que essa caçadora é bastante famosa mesmo. E é por isso que ela estava meio cética se o protagonista conseguirá trazer alguém assim para o seu time. Afinal, a maior agência do país tentou recrutá-la e falhou miseravelmente. O Kang cruza os braços e lembra a Yong que ele já foi um caçador antes, então não terá problema com isso. Por fim, ele pede que ela confie nele e deixe-o fazer essa viagem. Um pouco mais tarde, o pratinha chegou a uma estação de trem e se manteve firme na ideia de encontrar a Cássia. Ele já tinha visto vários vídeos das pessoas que conseguiram gravar a aparição da garota. Foi graças às postagens que Kang conseguiu uma pista importante para a localização de Acacia. Ela aparece frequentemente depois das 5:30 da tarde, próxima à estação de trem. O problema é que o prota tem certeza de que aquela garota consegue mudar a sua aparência. Isso torna cada vez mais difícil dela ser encontrada. Mesmo com tantas questões, o Kang acredita que ela não é uma criança. Afinal, a Cássia sempre aparece depois das 5:30, um horário que criança normalmente estaria com seus pais em casa. Seguindo essa linha de raciocínio, é provável que ela seja uma adulta e trabalhe em um escritório, podendo circular livremente após o trabalho. O protagonista nesse momento observa atentamente o entorno da estação e percebe alguns anúncios com a imagem da garota. Parece que as empresas estão usando da fama de Acacia para promover os seus produtos. Alguns minutos depois, vemos Kang viajando em um trem com o objetivo de encontrar Acacia. Ele ainda tem a ideia do avatar
avatar em mente e acredita que a garota pode mudar sua aparência para qualquer coisa, desde pessoas até animais. Como a Cássia grita o tempo todo que é uma garota mágica, a sua aparência consequentemente muda para uma imagem mais infantilizada. O Protinha deduz que a identidade da garota muda de acordo com a coisa que ela gosta. Depois de tantas pesquisas, é possível ver que a transformação dela é sempre para uma idol, ou até mesmo um personagem feminino. Isso faz com que Kang acredite que a Cássia não passa de um otaku. O protagonista até fica assustado com seus próprios pensamentos, principalmente com a possibilidade de a Cássia nem ser uma mulher. Ele prefere não ficar pensando por esse lado, porque pode ser apenas alguém que gosta de anime e de garotas mágicas, e teve a própria aparência afetada. De qualquer forma, o prota torce para que a Cássia seja uma mulher. Enquanto Kang estava perdido em seus pensamentos, o trem emitiu um novo alerta sobre o núcleo de Hanky-E, que foi descoberto perto da estação. As pessoas foram orientadas a deixar o trem na próxima parada. O protagonista pensa um pouco nessa informação e acha que a Cássia pode ir até o local, mas é provável que a distância seja um pouco complicada e também demore um pouco para ela chegar. Mesmo assim, o Kang ainda acredita que a garota terá sucesso se for um avatar com habilidade de corrida. Nesse momento, o trem para e as pessoas começam a deixar a estação. O protagonista chega à conclusão que conseguirá encontrar a Cássia em apenas um lugar. Ele então olha para frente, onde há um grande cartaz anunciando um filme sobre a Cássia. Essa é a única pista válida que Kang tem para encontrar a sua caçadora. Além disso, ele acredita que pela personalidade da garota, ela não vai perder a oportunidade de ver um filme sobre ela mesma, né? O Protinha até se sente um gênio por chegar nessa conclusão, fi. A cena muda para a entrada do cinema. Algumas pessoas já estão comprando seus baldes de pipoca ali. Uma garota de cabelos loiros, aparentemente cansada, escolhe uma das mesas. Quando de repente ela escuta uma voz dizendo que conseguiu chegar a tempo depois de um longo dia de trabalho. Essa pessoa é o protagonista e ele sentou na mesa da garota como se fossem velhos conhecidos. Ela obviamente não entendeu nada e olhou para o Kang confusa. O prota apenas a encarou de volta. A garota, tentando parecer amigável, deu um sorriso forçado, mas questionou a si mesma o que esse cara está fazendo. Ela resolve perguntar a ele se tem alguma coisa errada. Kang exibe um olhar sedutor e sorri dizendo que finalmente encontrou a garota mágica. A garota fica surpresa com essas palavras e pergunta se Kang está se referindo a ela como garota mágica. O protinha dá um sinal positivo com a mão. Ele realmente viu semelhança entre essa garota e a Cássia, mas a menina começou a suar frio pensando que está conversando com o louco. Kang tenta puxar assunto dizendo que a caçadora é muito famosa e por isso estão fazendo o filme dela. A garota da mesa tenta ignorar para ver se o cara vai embora, mas o prota continua dizendo que a Cássia tem estado muito ativa nos últimos dias derrotando alguns monstros. Depois dessas palavras, a menina finalmente entende que quando o protagonista a chamou de garota mágica, era porque ele estava se referindo a ela como a Cássia. Nesse momento ela começa a negar que tem qualquer relação com aquela caçadora, mas o protinha apenas fica com cara de bobo, pensando que ela está tentando enganá-lo. A menina até começa a suar frio com isso, mas para o protagonista não adianta de nada. Ele tem certeza que essa garota atende a todas as condições da caçadora e se parece um pouco fisicamente com a Cássia. O protagonista acha tudo isso muito interessante e agora está focado em descobrir se são a mesma pessoa. Ele então começa a chamá-la pelo nome de Cássia. A garota apenas acha que hoje não é o seu dia de sorte e ela infelizmente encontrou um carinha louco. De repente ela é pega de surpresa quando o Kang pergunta se essa roupa é plagiada. As pessoas comentam o tempo todo na internet sobre as suas roupas durante a luta. Kang sabe que isso deixaria a garota irritada e começa a provocar ainda mais, perguntando se ela não acha que esses comentários são desrespeitosos com a Cássia. A garota loira está prestes a explodir de raiva. Ela não consegue se conter e levanta da mesa gritando que o protagonista é o único desrespeitoso aqui. Essa ação deixa todos no local assustados e eles olham tentando entender o que aconteceu. A garota percebe que chamou muita atenção e rapidamente se senta. Ela abaixa o tom de voz e diz ao protagonista que a roupa não foi plagiada. A garota está decidida a mostrar que não foi plagiado, então ela pega uma caneta e começa a desenhar ferozmente em seu caderno. Em seguida mostra a Kang a diferença entre as roupas que ele diz ser plagiada de um personagem de anime. E depois a garota respira fundo e diz odiar esses fãs que fazem essas comparações. Kang apenas ri e pede desculpas, mas logo pergunta como ela conhece tanto a Cássia. Essa pergunta deixa a
garota paralisada. Ela começa a inventar desculpa dizendo que é apenas uma grande fã. O Pratinha encontrou a oportunidade que queria e disse para a garota que eles poderiam conversar um pouco sobre a caçadora, mas os dois são interrompidos por um alerta que ecoou no local sobre um portal de rank D que foi detectado próximo à estação da Erin, e por isso é importante que os civis deixem a estação atual para evitar maiores danos. Kang percebe que é uma transmissão de emergência e presume que os caçadores estão atrasados. A garota se desespera ao escutar isso e pergunta como ele chegou nessa conclusão. O Pratinha responde que tem uma disputa muito grande entre as agências por essa estação. Provavelmente o atraso é por causa desse conflito. A garota começa a suar frio, então diz que precisa ir porque surgiu um trabalho de última hora. Mas Kang a segura pelo braço dizendo que a estação está muito perigosa e ela não pode sair por aí assim. Ela tenta argumentar e o Prota fala que eles devem esperar os caçadores, a não ser que ela seja realmente a Cássia para defender a todos. A garota não vê outra alternativa e diz em voz alta que parece que todos os civis conseguiram escapar. Nesse momento, ela bate o pé no chão e uma luz amarela exala do seu corpo. No momento seguinte, a Cássia faz a sua entrada, pulando por cima da garota. Kang fica surpreso com o show gratuito. A garota loira diz que o protagonista descobriu o que queria. Ela realmente é responsável por invocar a Cássia, então pede que ele saia da frente porque alguém tem que ir até a estação. Kang responde que a Cássia não precisa ir e mostra o seu telefone, onde tem um gravador com um alerta falso. Ele ri dizendo que é só uma gravação de emergência antiga. Nada estava acontecendo na estação agora. A invocação de Cássia olha com cara de boba, enquanto a garota fica irritada por ter sido enganada. Kang guarda o celular e diz a Cássia que ela é mais bonita ainda pessoalmente. A garota pergunta irritada quem ele é. Kang faz uma reverência e entrega um papel. Ele pede desculpas por não ter se apresentado antes e diz que é um ex-caçador e atualmente trabalha como gerente. A invocadora de Cássia pega o papel em sua mão e fica chocada ao descobrir que Kang era um gerente. Ele diz que mentiu porque não teve outra opção. A invocadora questiona se ele pretende tornar a sua identidade pública agora que descobriu a verdade. Kang responde sem jeito que é melhor falar sobre isso mais tarde. A garota não consegue esconder a irritação. O Pratinha mostra o ingresso do cinema e pergunta se ela não estava ansiosa por isso. Então a convida para assistirem o filme juntos. A invocadora não esperava isso e acaba concordando. Poucos minutos depois, os dois escolhem os lugares um ao lado do outro. O filme começa e a garota não consegue se concentrar. Ela fica relembrando que foi enganada. Além disso, se sente em desvantagem porque tudo que sabe sobre Kang é que ele é um ex-caçador e agora trabalha como gerente. Então ela teme que ele saiba muito mais sobre a sua vida do que a sua verdadeira identidade. Algumas horas depois, o filme finalmente termina e as pessoas começam a deixar a sessão. O protagonista levanta e comenta que o filme é muito melhor do que ele pensou, e agora entende que não pode menosprezar as crianças. Nesse momento, a invocadora começa a puxá-la pela roupa. Kang olha para ela e percebe que a garota está vermelha. A invocadora desvia o olhar com vergonha e diz que tem uma cafeteria perto que eles podiam ir. A cena muda para uma cafeteria, onde vemos a garota gritando que aquele filme foi o melhor do que o esperado. Ela se divertiu muito e comenta com o protagonista as melhores cenas. Kang pergunta se ela gosta desse tipo de filme de animação com tecnologia 3D. A invocadora responde que é fã desde o ensino fundamental. Ela rapidamente percebe que está muito empolgada e fica com vergonha. Então decide mudar de assunto e pergunta ao protagonista o que ele queria dizer antes. Kang resolve ir direto ao ponto e não ficar de enrolação, mas ele está cheio de chamá-la de Cássia e decide perguntar o seu verdadeiro nome. Ela responde que é Gina Choi. O protagonista então a chama pelo nome verdadeiro e pergunta desde quando ela começou a usar o seu avatar. Gina se mostra confusa e pergunta o que é um avatar. O Protinha responde que avatar se refere à habilidade de invocar um espírito, que no caso é a Cássia. Gina respira fundo e revela que faz cerca de 2 a 3 anos que conseguiu invocar a Cássia especificamente. Kang pergunta confuso se ela já invocou algo antes. A garota responde que antes era como apenas invocar outras almas, mas nesses últimos anos foi capaz de invocar a Cássia. Ela questiona o porquê dessas perguntas. Kang decide ser mais direto e pede desculpas por isso, mas revela que Gina terá no máximo mais 5 anos de vida. Essa notícia pega a garota desprevenida. Ela começa a tremer enquanto pergunta do que ele está falando. Algum tempo depois, Gina pega o trem de volta para casa e começa a relembrar a conversa que teve com o Prota. Ela perguntou se não era bom ser forte. Kang concordou que é muito bom ser forte, mas as habilidades de Cássia estão acima da classe S, então basicamente é como se Gina dirigisse um carro sem freios. Nesse ritmo, ela terá no máximo
máximo 5 anos. O poder de Acácia é muito forte e fará com que o seu corpo seja destruído. Essas palavras ficaram marcadas na cabeça de Gina. Nesse momento ela começa a tremer e diz a si mesma que não é bom descobrir até quando pode viver. Mas isso também explica o seu mal-estar nos últimos dias. De repente os seus pensamentos são interrompidos por um alerta que ecoa dentro do trem. Os civis são avisados sobre um portal Rank D que apareceu na estação Eugiro. Por isso é importante que eles evitem o local. Gina sente que é melhor não usar a Acácia nessa ocasião, principalmente depois da notícia que recebeu. A sua mente entra em conflito e ela se pergunta se realmente deve fazer isso. Poucos minutos depois, Gina chega perto da estação Eugiro junto com alguns curiosos. Ela não se conteve e acabou indo, mas felizmente a ajuda já chegou. Nesse momento, alguns caçadores que estão no local conversam entre si sobre a Acácia. O primeiro de cabelo preto diz que seria bom se ela viesse porque gostaria de vê-la. O outro de cabelo castanho confessa que só gostaria que a Acácia viesse porque ela nunca leva nada. O primeiro caçador repreende o outro pelo tamanho da ganância, mas o cara responde que preza pela recompensa. Gina acaba ouvindo a conversa e fica triste. Ela começa a chorar e corre para deixar o local. No fundo, Gina sabia que alguns caçadores pensavam isso dela, mas ainda assim doeu escutar aquilo. Ela para de correr por um momento enquanto as lágrimas rolam em seu rosto. A garota então começa a gritar em voz alta que sabe que as pessoas são assim, mas queria proteger todos. Ela acaba chamando a atenção dos transeuntes com seu choro. De repente, a garota sente algo doer em seu peito enquanto chora. No momento seguinte, ela começa a cuspir violentamente. Naquela noite, Gina se deparou com um líquido vermelho escorrendo de sua boca. Ela se pergunta o que deve fazer agora e a imagem do protagonista automaticamente vem à sua mente, onde ele falava que poderia ajudá-la. No dia seguinte, Kang é acordado com a ligação de Gina. Ele atende preocupado que algo possa ter acontecido. Gina está sentada em um banco do parque e imediatamente pergunta se eles podem se encontrar hoje. O Pratinha concorda e pede a localização. A garota passa o local e ele digita algo em seu computador. Em seguida fala que está indo até ela. Kang fica satisfeito, pois pensou que Gina demoraria mais tempo para procurá-lo. A noite rapidamente chega e a invocadora ainda está no mesmo banco, visivelmente triste. O protagonista chega ao local e oferece uma bebida. Ele se desculpa dizendo que só conseguiu encontrar isso para ela. Gina aceita a bebida e responde que está tudo bem. O protagonista senta ao lado dela e pergunta do porquê ele foi chamado. A garota gagueja dizendo que é sobre a Acácia. Parece que ela não é mais necessária. Kang pergunta do porquê Gina pensa nisso. A garota responde que acha que a sua invocação não é mais necessária porque os portais podem ser destruídos mesmo sem a Acácia. Kang responde que todo mundo gosta da sua invocação. A Gina diz que eles só gostam porque ela não aceita a recompensa. A garota tem certeza que seria expulsa se exigisse alguma remuneração. Além disso, nem é uma caçadora de verdade. Ela só não passa de uma convidada indesejada. Durante esses anos, ela só queria ajudar todos com a sua habilidade, mas agora já não se sente feliz. Além disso, tem pouco tempo de vida restante, então é melhor desistir. O Protinha responde que de fato, a Acácia não é uma caçadora, mas também não é uma convidada indesejada. Ela é apenas uma garota mágica. Essas palavras fazem Gina se sentir acolhida. Kang sorri dizendo que ela é uma heroína por querer ajudar os outros sem recompensa. Isso é muito melhor do que ser uma caçadora. Ela salvou muitas vidas nos últimos anos, sem querer nada em troca, e por isso acredita que a Acácia é muito importante. Gina se emociona com essas palavras e finalmente um sorriso aparece em seu rosto. Ela confessa que se sente melhor na presença de Kang e as suas palavras são boas. No entanto, desistir ainda é a melhor opção para alguém que vai viver no máximo 5 anos. O protagonista rapidamente a interrompe e diz que pode ajudar com isso. Gina olha surpresa. Ele então repete que pode ajudá-la a viver mais tempo. Em seguida pergunta se Gina já ouviu falar sobre o éter. A garota se lembra vagamente dessa palavra e pergunta se é o que os caçadores extraem dos portais. O Protinha segura a bebida enquanto explica que o éter ele é o principal recurso. Os caçadores absorvem diretamente para fortalecer as suas habilidades e corpo. Isso significa que éter é basicamente uma bateria para os humanos. Ele pergunta se Gina já absorveu algo assim. Ela responde que nunca ouviu nada assim antes, mas presume que a falta de éter é a causa da sua vida ter diminuído. Kang olha para ela em silêncio e de repente levanta, chamando a atenção da garota. Em seguida começa a gritar alegremente que a sua vida pode aumentar com a ajuda do éter. A Gina questiona se a sua força vital pode ser devolvida. Kang responde que sim, enquanto é pressionado.
ar-condicionado. Gina começa a chorar emocionada e confessa que pensou que não teria nenhuma saída. O protagonista garante que tem, mas antes precisa ser sincero. Nesse momento, Kang ergue a mão até a garota e diz que quer ela. O nosso protagonista sedutor estava pensando em negócios quando falou isso, mas Gina pensou que estava sendo convidada para o encontro. Ela fica extremamente vermelha de vergonha e pergunta o que ele quer dizer. Kang a lembra da conversa que eles tiveram sobre as suas habilidades serem da classe S. O poder em si é muito bom, mas eles precisam trabalhar melhor nisso. Enquanto fala, o protagonista percebe que a garota não está prestando atenção em suas palavras. Na verdade, Gina estava apenas se repreendendo por pensar em um encontro, quando o protagonista só queria falar sobre as suas habilidades. Nesse momento, Kang ergue a mão novamente e a convida para ser uma caçadora da sua agência. Gina observa o protagonista dizer que tem certeza que pode ajudá-la com as habilidades, principalmente com seu avatar. Ele sorri pedindo que confie em seu trabalho. A invocadora fica em silêncio por um momento, mas alguém encosta sua mão e aceita ser a sua caçadora. Depois disso, ela pergunta animado o que eles vão fazer agora. Kang pensa rapidamente e diz que pretende fazer um relatório. Não era bem isso que a Gina esperava ouvir. Ela pergunta com medo se terá que revelar sobre a Cássia e até imagina as manchetes que sairão. Mas o Protinha tranquiliza dizendo que vai registrá-la como uma desperta normal e vai ocultar o detalhe sobre a Cássia. Gina finalmente respira fundo e então lembra que não sabe nada sobre o Kang. Ela sente que ele também é uma pessoa suspeita. De qualquer forma, Gina agradece por seu segredo estar guardado. Kang responde que não tem problema, porque agora eles são uma equipe. Daqui pra frente vai proteger a sua identidade como um bom gerente. A garota sente um frio percorrer a sua espinha e dá um sorriso aliviada, agradecendo antecipadamente por tudo que ele fará. No dia seguinte, Gina vai até uma empresa em que o protagonista trabalha. O seu avatar começa a se apresentar e ela assiste tudo envergonhada. O Kang ri enquanto sua chefe parece surpreendida com a Cássia. Gina diz que isso é suficiente e envia o seu avatar para o espaço. Yong aplaude a garota por seu talento e confessa que pensou que Kang estava tentando enganá-la de novo. Isso porque nunca tinha ouvido falar de avatar antes. O protagonista escuta incrédulo sua chefe confessar que desconfiou dele. Gina acha engraçada a discussão dos dois. Nesse momento, Yong entrega um contrato enquanto diz que finalmente confirmou a sua identidade como a Cássia. Então ela não terá problemas em assinar o formulário. Gina aceita o contrato e assiste de longe a comemoração de Yong e Kang. Ela fica com ciúmes e diz a si mesma que não esperava que o CEO da empresa fosse uma mulher. Algumas horas depois, o trabalho chega ao fim. Yong diz cansadamente que finalmente conseguiu organizar todos os documentos de Gina. O protagonista a parabenizou pelo esforço. A chefe fica animada porque agora tem um caçador e a empresa poderá finalmente trabalhar. Kang responde que talvez não seja tão rápido assim. A mulher não entende o que ele quer dizer. O protagonista responde que a vida útil de Gina fica quase esgotada com o uso da habilidade de seu avatar. Isso significa que a Cássia não poderá lutar por enquanto. Yong pergunta se não basta oferecer éter a Gina. Kang diz que esse é exatamente o problema e pergunta quanto éter ela acha que vai precisar. Yong fica pensativo e não consegue chegar a nenhuma conclusão, então pergunta quanto é necessário. Kang responde que provavelmente cerca de 50 bilhões. Yong grita perguntando se ele está falando dos 50 bilhões de dólares. O protagonista diz que mesmo que eles consigam essa quantidade, o éter não pode ser absorvido de uma só vez. Por isso precisa treinar a Gina antes. Neste caso, a Cássia nem será invocada, já que o corpo do invocador é o que precisa ser treinado. Yong senta na cadeira se sentindo derrotada, mas decide que não vai ficar assim por muito tempo. Ela então questiona se o protagonista criou expectativas em Gina, mesmo sabendo que seria difícil. O garoto responde que sim. Yong fala que ele fez o certo, já que a tarefa da gestão cuidar de todos os preparos. Por isso, a partir de hoje, os dois vão juntar a Gina com seu enorme poder. Kang sorri concordando. Yong diz que cuidará dos próximos preparativos. O dia seguinte chega. Kang e Gina estão esperando a chefe. Nesse momento, Yong aparece com a bolsa extremamente pesada. Os dois olham juntos para o que a chefe trouxe. Yong diz a Gina que todas essas coisas são equipamentos. Ela conseguiu tudo com um conhecido da oficina Rienwo, um fabricante de equipamentos para caçadores de luxo. A maioria das armas foram usadas poucas vezes. Gina dá uma olhada nos objetos enquanto Yong se gaba das suas conexões pessoais. O protagonista pega uma das armas e percebe a qualidade absurda do
do item. Ele não esperava que o equipamento fosse tão bom, pois foi entregue de graça. Nesse lugar, a maioria dos equipamentos custam aproximadamente 20 milhões de won. Kang acha tudo isso muito suspeito e diz à chefe que vai fazer alguns testes com as armas. Ele então pega um item de laser e se afasta das garotas. A distância é suficiente e o protagonista começa a testar o objeto. Ele move a mão simultaneamente sem parar. China elogia seus movimentos e Young diz que o protagonista era caçador antes de ser gerente. De repente, Kang sente o objeto tremer e vê que não tem muito tempo. Sem pensar duas vezes, o garoto pula no ar e arremessa o equipamento para longe. Em seguida, aperta o seu relógio de caçador e grita para as garotas se abaixarem. Uma explosão ecoa, mas o protagonista consegue criar uma barreira de proteção a tempo. As garotas se abraçam apavoradas com o que acabou de acontecer. Young pergunta o que houve. Kang responde que é melhor ela verificar as suas conexões pessoais. Aquele produto estava com um defeito e a saída do éter não foi controlada adequadamente. É possível que os outros itens também estejam com o mesmo defeito. O protagonista afirma que não acredita que isso esteja acontecendo na oficina Hien-Woo. Young diz que poderia ferir pessoas inocentes se usado em um campo de batalha. Kang concorda imediatamente. Depois do incidente, o protagonista foi até a oficina Hien-Woo, esclareceu o que tinha de errado com o item. Ele se depara com um homem e deduz que deve ser o gerente do local. Pelo rosto dele é possível perceber que ele não está a fim de resolver nenhum problema. O protagonista diz que poderia ter feridos, mas o gerente menospreza sua preocupação, dizendo que era um item grátis. Kang perde a paciência e dá um soco na mesa, dizendo que isso não é motivo de risada. Afinal, os produtos da oficina Hien-Woo são famosos por seus equipamentos de caçadores. O gerente pergunta o que ele quer dizer com isso. O Kang questiona se a falha não foi intencional. O homem ri da pergunta e fala que o protagonista está delirando e provavelmente ficou muito tempo assistindo filmes e agora saiu por aí acusando os outros. Kang fica ainda mais irritado ao perceber que o homem está tentando enganá-lo. Nesse momento, o gerente o pergunta seriamente se o protagonista conhece os consumidores negros, mas Kang nunca ouviu sobre isso antes. O homem logo explica que consumidores negros são aqueles que apresentam reclamações maliciosas para obter vantagens lucrativas, principalmente quando se trata de receber um item grátis. O homem afirma que o protagonista está fingindo que a oficina Hien-Woo deu o equipamento com falha para tentar extorquir o dinheiro deles. Kang já imaginava que o homem inventaria uma desculpa. O gerente fala que vai dar um conselho. Ele acende o cigarro e avisa que da próxima vez é melhor conhecer o seu oponente primeiro. Em seguida, confessa que recebeu um pedido de Seo Young para cuidar da Seo Young. Por isso fez essa armadilha. Só não esperava que o lacaio tivesse tanta coragem assim para enfrentá-lo. O homem se aproxima do outro protagonista e continua a falar como a oficina deles é superior e como eles estão bem colocados na indústria de caçadores. O Protinha se cansa dessa conversa e usa sua arma laser para cortar o cigarro. O homem olha incrédulo ao perceber que poderia ter sido atingido. Ele até ameaça chamar a polícia. O protagonista deixa claro que não está aqui para machucar ninguém. Na verdade, ele só veio devolver o item que recebeu da própria oficina. A arma laser é deixada em cima da mesa. O gerente começa a gaguejar e o protagonista senta confortavelmente no sofá. Kang relembra ao gerente que foi acusado de mentir sobre a falha da arma e querer ganhar dinheiro da oficina. Sendo assim, eles podem sentar e esperar que o equipamento não exploda. Parece que o homem teme pela sua vida. O protagonista esclarece que o objeto deveria funcionar perfeitamente sem qualquer risco. O gerente entra em desespero e tenta segurar a arma. Kang é mais rápido e segura o objeto. Ele então questiona se o gerente não tinha dito que esse equipamento não apresentava risco de explosão. O Protinha diz que pode deixar tudo isso passar se chegarem a um consenso. O homem começa a suar frio e chega à conclusão que Kang é louco, mas tem certeza que o garoto não causaria uma explosão com os dois dentro da sala. Então começa a negar que a oficina prejudicou intencionalmente os equipamentos. O protagonista volta para o sofá e diz que é impossível a empresa não ter nada a ver com isso, já que ele recebeu o objeto da oficina deles. O gerente não encontra outra saída a não ser confessar a verdade, então revela que ganhou uma grande quantia em dinheiro de um homem encapuzado para entregar esse item. Ele obedeceu, mas não foi capaz de ver o rosto do homem. O Pratinha pensa um pouco sobre essa informação. O gerente resume o acontecido e diz que a oficina Hien-Woo entregou itens não verificados recebidos de uma pessoa desconhecida. Kang chuta a mesa com toda a força e pergunta como uma oficina séria pode cometer um erro desse. Ele confessa que já achava suspeito antes, mas depois dessa explicação é impossível não perceber que tem algo errado. O gerente se joga no chão tentando se proteger da fúria do Proto.
prota. Ele implora por perdão e promete dar outro item completamente sem falhas. Kang diz que essa promessa não garante nada. O homem então diz que pode fazer o que quiser se o protagonista desligar esse equipamento de laser. Kang responde que fará isso se o gerente concordar em assinar um contrato. O homem grita que dará garantia ilimitada dos seus produtos se ele desligar isso. O prota finalmente consegue o que quer e pressiona o botão de desligar no item. O gerente nota que poderia ele mesmo ter desligado. Kang abaixa a cabeça em direção ao homem e diz que está feliz pelo acordo. O cara começa a xingar percebendo que foi enganado. O protinha fala que não tem muito com o que se preocupar e revela que gravou toda a conversa que tiveram. O gerente começa a suar frio. Kang clica na gravação onde aparece a voz do gerente confessando que se vendeu por uma grande quantia de dinheiro. O gerente sabe que se essa gravação for divulgada, vai arruinar completamente o nome da empresa. O prota começa a deixar a sala e fala que está feliz com o acordo. Por outro lado, sente que a sua energia vital foi sugada. Antes de ir, Kang olha para trás e fala que vai enviar uma cópia do contrato. O homem olha com raiva e pergunta quem é ele afinal. Kang ri, responde que é apenas um gerente de caçadores, e isso com uma especialidade em caçar. O protinha deixa o prédio e liga para Yong, avisando que chegará um contrato na empresa mais tarde. Ele também ri dizendo que a espada a laser foi muito útil. Yong pergunta no que deu a conversa. Kang responde que aparentemente tem alguém por trás do envio dos itens com falha. Essa pessoa pretendia assassiná-los com a explosão. De qualquer jeito ele cuidou de tudo. Os dois então têm uma rápida conversa. A chefe fala sobre o protagonista conseguir tudo o que quer. Ele agradece o elogio. Um pouco mais tarde, Kang pede permissão para entrar no escritório. Yong logo vê a pilha de caixas que ele trouxe e pergunta se esses são os itens que a oficina Ryu deu. Kang cruza os braços dizendo que agora só precisa verificar se está tudo certo. Os itens são colocados no chão separadamente. Dessa vez o prota percebe que todos os objetos são novos. Além disso, alguns dos equipamentos são de classe A, com qualidade absurda. Yong ficou exausto de mexer com tantos itens. Ela confessa que não esperava ganhar tanta coisa dessa vez. Já o protinha está mais curioso para abrir cada caixa. A garota fala que vai deixar isso com ele. Yong confessa que está feliz pois agora tem equipamento suficiente para treinar um caçador. Ela começa a imaginar uma equipe de 3 homens totalmente equipados. Seria ótimo para a empresa deles. O protagonista apenas pede para a garota acordar do sonho. Ele a lembra que está ficando tarde e é hora dos estudantes saírem do templo noturno. Yong pergunta o que é um templo noturno. Kang responde que é um local onde tem alguns caçadores que lutam pelo senso de justiça. A garota acha essa história bem cansativa até. Além disso, a empresa deles é pequena e os caçadores vão preferir escolher outra coisa. Kang pergunta se é realmente difícil e Yong responde que acha que não vai funcionar. O protinha sorri dizendo que se for assim vai precisar de ajuda. No dia seguinte, no templo, alguns alunos ainda estão em sala de aula. Uma garota de cabelos pretos observa os colegas conversarem, mas o assunto não é tão cativante e ela vira o rosto para o outro lado. De repente, alguém pergunta se ela está esperando por alguém. O garoto vira o rosto e percebe aquela menina de cabelos rosa olhando para ela. Um silêncio cai sobre as duas porque a menina de cabelo preto decide não responder. A de cabelo rosa insiste em conversar e pergunta do porquê a colega é tão calada. Ela senta na mesma mesa e começa a se gabar, dizendo que está cansada de lidar com tantas agências nos últimos dias. Parece que algumas empresas estão sobrecarregadas com a competição de cavaleiros do templo. A garota de cabelo rosa acrescenta que seria melhor se eles mudassem algumas regras. A de cabelo preto questiona se ela não está se candidatando para todas as vagas que aparece. A garota responde que não está falando sobre isso exatamente. Ela só não gosta do fato de não poder fazer nada no templo. Usar armas e até namorar é proibido. E por isso ela não tem certeza até quando pode aguentar essas ordens. A garota de cabelo preto responde que não se importa com essas regras. Não é uma grande questão para ela, porque depois de formada, poderá fazer o que quiser. A garota de cabelo rosa responde que ela nem é tão forte assim. Então questiona do porquê a colega não faz o que quer nesse templo. A de cabelo preto fica em silêncio por um momento e depois responde que acha tudo chato. A garota de cabelo rosa decide encerrar a conversa e fala que pensou que a menina poderia entendê-la, mas estava enganada. Ela então se despede e diz que talvez se vejam no futuro. Acontece que caçadores templários geralmente nunca mais se encontram depois de formados. Depois disso, a garota de cabelo preto é deixada sozinha na sala. Ela diz mentalmente que talvez não seja capaz de encontrar a colega novamente, mas espera que a de cabelo rosa encontre a pessoa certa se continuar nesse caminho de caçadora. A cena muda para o protagonista e sua chefe no topo do edifício, observando um helicóptero. Yong pergunta desesperado o que estava acontecendo. Kang diz que
pelo visto a sua amiga veio mais cedo do que ele pensava. O homem no helicóptero avisa que estão no ponto. A velha amiga do protagonista começa a rir e diz que a viagem foi bem relaxante. Depois disso, Maria retira o bloqueador de barulho e pula no helicóptero. A loira aterrissa em grande estilo. Young pergunta se Kang tem certeza que essa mulher é amiga. Maria caminha até eles e pergunta do porquê Kang resolveu ligar no meio de suas férias. Young finalmente percebe quem é a mulher à sua frente e grita chocada que essa é a caçadora de Rank S, a famosa Maria. Young fala que alguém tão incrível assim não poderia ter amizade com Kang. Maria entra na conversa e pergunta se Young é chefe do protagonista. Ela ergue a mão dizendo que ouviu falar bastante da CEO. Young rapidamente cumprimenta Maria e diz que é uma honra conhecê-la. Depois disso, a chefe até postou uma foto com a caçadora em suas redes sociais. Maria resolve perguntar ao prota do porquê que ele ligou, né? Kang questiona se a garota não leu a mensagem. Ela confessa que veio ao seu encontro assim que viu a mensagem pedindo que ela viesse, então não leu o resto. Kang grita dizendo que a garota deveria ter lido tudo. Ele decide fazer um breve resumo e diz que a temporada de formatura no templo noturno está se aproximando, então gostaria que ela o ajudasse com isso. Maria entende o objetivo e pergunta se ele está tentando contratar alguém usando o nome dela. O protagonista confessa que ainda não se sente seguro para usar o próprio nome, mas usar o nome Paladino Maria lhe daria uma vantagem. Afinal, ela é a caçadora mais forte reconhecida pelo mundo. A garota fica vermelha escutando isso e pergunta o que ela deve fazer. Kang sorri dizendo que só precisa de uma única coisa. Maria questiona relutantemente o que é. Algumas horas depois, os três entram em um carro e Kang dirige na rodovia. Ele diz que está feliz por ter uma van de mudança para trazer os caçadores. No banco de trás, é possível ver que a chefe ainda tem vergonha de conversar abertamente com Maria. A caçadora tenta puxar assunto e pergunta a Young como o protagonista tem se saído. A chefe começa a gaguejar e o prota ajuda dizendo que ficou tudo bem. Young grita para Maria que a verdade é que ela se sente ansiosa ao falar com a grande caçadora e por isso não conseguiu dar nenhuma palavra até agora, mas precisa confessar que o prota se saiu muito bem. Maria responde que acredita, afinal Kang é um caçador de Rank B. Essa informação surpreende Young e ela pergunta se Rank B não são aquelas pessoas super fortes. Maria responde que não. A classificação mais alta é S, a mais baixa é C. A classificação B é dada a um caçador médio. Young fica chocada. Maria explica que o protagonista poderia chegar ao Rank A ou ao Rank S se não tivesse desistido. Young finalmente entende a classificação e então pergunta desde quando eles são amigos. Kang responde que desde que eram muito jovens. Na adolescência ele entrou na academia de caçadores e Maria entrou no templo dos cavaleiros, mas mesmo assim continuaram mantendo contato. Maria confessa que as suas notas eram bem parecidas com as do prota. Kang a repreende por passar a conversa na sua frente e diz que ainda nem tinha chegado nessa parte. Young fica surpresa e pergunta do porquê a garota era tão mal nas aulas. O protinha fica com raiva ao perceber que a sua chefe deduziu que as notas eram ruins. Maria responde que as suas notas não eram as mais altas porque ela brigava bastante com os professores. A verdade é que Maria começou a brigar com os professores desde o momento que foi chamada pelo seu nome verdadeiro. Young fica surpresa com isso e pergunta se Maria não é o seu nome verdadeiro. O protagonista entra na conversa e diz que apesar dos cabelos loiros e olhos azuis, Maria não é americana. Na verdade, ela é coreana e seu nome verdadeiro é Sun Kim. Nesse momento, Maria começa a gritar com o prota perguntando do porquê ele está revelando seu segredo. Kang responde que foi ela que quis trazer o passado à tona. A garota fica triste com lágrima nos olhos. Ela começa a insultar o prota e dizer que vai dar um fim na vida deles juntos. Poucos minutos depois, o grupo chega ao templo noturno e recebe uma lista com os nomes de estudantes. Alguns até são descritos como gênios. Young pergunta se é uma lista regular. Kang responde que ainda não foi postado oficialmente, mas de qualquer jeito não há estudantes que queiram ser templários na lista de estudantes do templo. O protinha confessa que pensou até em comprá-los com dinheiro. A chefe pergunta se isso não é ilegal. Kang dá um sorriso assustador e Young diz que ele está parecendo um vilão. Maria fala que o seu amigo é assim normalmente. O protagonista decide focar no que eles vieram fazer e fala que o primeiro lugar da lista é de uma estudante chamada Kang Jo-yeon, mas ela não quer ser uma caçadora. A segunda na lista é Seo Aran, aquela menina de cabelo preto que vimos no início. As suas pontuações são todas altas e por algum motivo ela não gosta muito de cooperar. Maria comenta que ela é muito bonita e Young questiona do porquê a sua pontuação de cooperação é tão baixa. Kang responde que é porque ela faz tudo sozinha, sem pedir ajuda. Ele olha para Maria e pergunta se ela está pronta. A caçadora confirma com a cabeça e retira a foto de Aran do álbum. Ao olhar mais de perto, comenta que essa garota tem um olhar diferenciado. Kang concorda e diz que já tinha percebido isso. A chefe tenta acompanhar a conversa em
interna entre os amigos. Maria observa a foto mais um pouco e fala que esse era o olhar que o protagonista costumava ter. Young entra na conversa e fala que também seria bom ter aquela estudante do primeiro lugar na lista. A caçadora discorda, dizendo que não acredita que possa mudar os pensamentos de Kang Je-eun, porque ela já deve ter tomado a decisão de não ser uma caçadora, então não há nada que eles possam fazer. O Protinha fala que por enquanto eles devem focar apenas em Aran. No meio da conversa, Kang acaba tendo um pressentimento estranho, mas decide deixar pra lá e convida as garotas a conhecer melhor essa estudante chamada Aran. Ele levanta da mesa e faz sinal com a mão para as meninas seguirem. As garotas conversam sobre o entusiasmo do protagonista. A cena muda para uma sala de aula dentro do templo. Aran está sentada em silêncio. Enquanto isso, o protagonista anda pelo pátio tentando achar o melhor jeito de convencê-la a aceitar o seu pedido. Ele tinha certeza que poderia trazer Aran, mas agora não sabe como vai convencê-la disso. Kang fica um pouco perdido em seus pensamentos quando de repente algo chama sua atenção. Aquela garota de cabelo rosa passa por ele e a raiva é visível em seu rosto. O Protinha rapidamente reconhece Kang Je-eun, que estava no topo da lista. Ele olha para ela e percebe que a garota parece uma estudante universitária comum, apesar de ser a mais inteligente do templo. O protagonista prefere não chamar a atenção dela por enquanto, porque sabe que a garota não tem vontade de ser caçadora, mas espera que no futuro possa encontrá-la de novo. Nesse momento, Kang sente uma presença estranha atrás e quando se vira encontra Aran olhando para ele. O prota faz sinal com a mão, enquanto a garota parece horrorizada com a sua presença. Sem pensar duas vezes, ele invade a sala e pede um minuto para conversar com ela. A garota já imagina o motivo da conversa e permite. Kang logo conta que viu seu formulário de candidata a templário. A garota responde vagamente. Um silêncio cai sobre os dois e eles apenas se encaram por alguns segundos. Kang decide não perder tempo e senta na mesma mesa. Em seguida pergunta se ela tem algum plano de se tornar uma caçadora no futuro. Aran questiona ele. Aran questiona se ele pesquisou sobre ela. O Protinha responde que sabe que a garota quer se tornar uma templária, mas antes de terminar a frase, ele é interrompido e Aran responde que aceita. Kang se surpreende por não esperava que fosse tão fácil. Aran coloca o cabelo atrás da orelha e responde com vergonha que se ele a escolheu, então ela se sente preparada para fazer isso. O protagonista achou suspeito e olha confuso para a rápida mudança de humor dela. A garota apenas direciona seu olhar para o outro lado, mas não consegue evitar o sorriso. Enquanto isso, no pátio do templo, as garotas ainda estão juntas, esperando pelo prota. Maria olha a chefe tremer em sua presença. Young tenta manter uma conversa e a caçadora pergunta quantos anos ela tem. A chefe fica surpresa em perceber que a caçadora está falando com ela. Maria repete a pergunta novamente, enquanto vê a animação da mulher. Young sente que a atmosfera está diferente desde que o protagonista saiu. Ela pergunta sobre o que falar e a caçadora logo avisa que não é bom mentir para ela, pois ninguém pode enganá-la. Sendo assim, a chefe prefere responder que tem muitos anos. Maria ri dizendo que ela parece mais jovem. Então a caçadora fica séria e começa a dizer a Young que a princípio pensou que ela era apenas uma estudante, mas seu olhar aguçado consegue perceber que Young se sente perdida. Por isso, a orienta a procurar um hospital. A chefe apenas abaixa a cabeça e diz que entende a preocupação, mas no momento quer se concentrar apenas em seu trabalho. De repente, um som de passos é ouvido atrás delas. O Protinha aparece totalmente de bom humor e fala que trouxe o café que elas pediram. Young fica curiosa para saber como ele se saiu com a estudante Aran. Kang responde que surpreendentemente a garota aceitou ser caçadora com muita facilidade. Young fica chocado com essa notícia e Maria diz que isso não é bom. O protagonista mostra que o contrato de caçador já foi assinado por Aran. A chefe tira a folha da mão de Kang e não para de perguntar como ele conseguiu convencer a garota a assinar um contrato no mesmo dia que se conheceram. O protagonista responde que acabou encontrando Aran por acidente e sugeriu que ela se tornasse uma caçadora. A jovem aceitou sem problemas. Então ele presume que ela apenas desistiu de ser uma templária. Maria rapidamente chega à conclusão que Aran se apaixonou por Kang. A chefe diz que tudo isso foi muito repentino. Maria levanta da mesa e fala que agora o seu trabalho está concluído. Kang sorri e agradece a amiga por comparecer, já que a presença dela torna as coisas muito mais fáceis. A garota concorda e diz que ele não deve esquecer de pagá-la mais tarde. Ela então se despede dos dois e Young pergunta chocada se a caçadora já está indo embora. Ela fica triste pois tiveram pouco tempo. Maria responde que não tem problema e chama o prota para uma conversa particular. Depois disso, os dois caminham juntos e a caçadora pede ao amigo que tente pensar antes de agir, ou todos estarão em apuros. Kang responde que entrará em contato com ela mais tarde. A caçadora apenas repete para ele tomar cuidado. Depois disso, ela se aproxima do carro e diz que eles se verão em breve. Kang pede que a garota tome cuidado na viagem. Um sorriso caloroso sai do rosto de Maria. Depois disso, ela vai embora. O telefone do protagonista toca e ele avisa
avisa a Young que Maria já foi. A chefe diz que os últimos documentos e entrevista com Gina estão concluídos. Mais tarde naquela noite, Aran deita em seu quarto escuro, enquanto passa a mão lentamente pela tela do celular. A postagem que aparece na tela é sobre uma entrevista com os sobreviventes do monstruoso desastre da passagem subterrânea de Jecheon. O desastre da passagem subterrânea de Jecheon aconteceu em 2031. Foi um dos desastres com o maior número de vítimas nos últimos tempos. Tudo começou por causa de uma masmorra de classe G que estava abandonada. O detector de comprimento de onda não conseguiu detectar nada de errado e todos foram pegos desprevenidos com monstros saindo do solo. A pequena Aran foi uma das sobreviventes do desastre. Ela viu tudo acontecer diante de seus olhos enquanto voltava da escola. Os monstros continuaram se multiplicando e evoluindo ali, levando ao fim de milhares de moradores. Aran estava tentando sobreviver no meio daquele caos junto com os seus outros colegas. Ela queria ir para casa e buscar os seus pais, mas os seus amigos a impediram porque era muito perigoso e a arrastaram para longe. Aran foi obrigada a recuar. Depois daquilo, todos os alunos se protegeram no bunker subterrâneo da escola secundária de Jecheon. Aran apenas sentou em silêncio enquanto o diretor conversava com os alunos e moradores. Alguns civis queriam simplesmente abrir a porta do bunker para tentar salvar alguém que estava do lado de fora, mas outras pessoas eram contra porque corriam o risco de algum monstro encontrar o esconderijo. Naquele momento, Aran caminhou até a porta do bunker. O diretor gritou que ela não deveria abrir, mas ela não escutou seus pedidos e abriu a porta. Em seguida, olhou para a garota que chorava do outro lado e mandou ela entrar. O diretor ficou chocado ao ver que era a estudante Jo-hee. O homem que não queria abrir a porta tranquilizou a estudante, dizendo que estava tudo bem e ela estava em segurança. Aran ficou com raiva ao ver a falsidade no rosto daquele diretor. A estudante se reuniu aos outros sobreviventes e o diretor chamou a atenção de Aran, dizendo que ela deveria fechar a porta antes que algo ruim acontecesse. Naquele momento, Aran insultou o diretor de lixo nojento e deu as costas. Ela simplesmente saiu do bunker e fechou a porta. Agora, Aran estava novamente de volta às ruas com aquele caos todo acontecendo. Ela tinha certeza que os seus pais não estavam vivos e decidiu que não tinha motivos para ficar nessa terra sozinha. A garota estava disposta a não lutar. Naquele momento, um monstro apareceu pronto para devorá-la, mas foi impedido por um caçador que usou a espada a laser para destruir o demônio. Aran olhou para o caçador com admiração. O homem repassou aos seus superiores que tinha encontrado uma criança na faixa de 15 anos perdida. A pessoa do outro lado da linha pediu que o caçador trouxesse a criança com segurança. Aran ficou sentada no chão com os olhos fixados naquele homem. Ela nunca poderia esquecer o seu rosto. Naquele momento, o caçador se aproximou e pediu que ela fizesse um pacto de juramento com o dedo. Isso pegou Aran totalmente desprevenida. Ele pediu que ela jurasse que ia obedecê-lo até que ele conseguisse tirá-la daqui com segurança. Os dois foram observados por um demônio de cima enquanto conversavam, e que sem pensar duas vezes pulou para fazer mais vítimas. No entanto, em questão de segundos, o caçador tirou a pistola e atingiu o demônio. Depois disso, ele pediu novamente para Aran prometer. A garota rapidamente fez o juramento e os dois saíram dali de mãos dadas. Os demônios continuaram a aparecer e foram todos atingidos pela arma do caçador, que não teve esforço nenhum para destruir aquelas coisas. O dia foi anoitecendo e mais demônios começaram a cair. O pôr do sol já estava aparecendo quando Aran decidiu perguntar o nome de seu salvador. Ele preferiu esconder a sua verdadeira identidade e disse que era alguém que caçava demônios, um caçador. A cena volta para o presente e vemos Aran ainda deitada em seu quarto. A garota tinha certeza que o caçador que salvou sua vida era o Prota, mas ficou chateada por ele não reconhecê-la. Aran tentou se convencer que era porque fazia muito tempo desde que se viram naquele caos, mas agora que o encontrou está disposta a não deixá-lo ir nunca mais.